Vamos lá, então. Boa noite a todos. Estamos aí na reta final já, né? Últimas dicas para a prova do Detran, né? Acabou de sair a informação aqui, 30 mil, né, 310 inscritos para assistente administrativo, né? No grupo gestão, foram mais de 60 mil inscritos no concurso inteiro, né? E também passou aí de 30 mil inscritos para assistente administrativo. O grupo gestão tinha ali muitas vagas, né, 300 vagas iniciais e tinha ali 700, né, no cadastro reserva. Então, deu bastante inscrito também para assistente administrativo. Mesma coisa agora no Detran, que também tem bastante vaga no cadastro reserva. Né? O Estado tem uma tradição administrativa, né, de chamar os candidatos de assistente administrativo. Agora vem um concurso da UEAP para assistente administrativo. O último concurso da UEAP para assistente administrativo eram também inicialmente menos aí de 40 vagas, né? Se eu não me engano eram 34 ou 39 vagas, e chamaram mais de 100 também na UEAP no último concurso. Isso aí já faz mais de, já passou aí de 8 anos, vai para 9 anos do último concurso da UEAP, então esse agora com certeza vai chamar também bastante assistente administrativo, e outros cargos também de assistente administrativo em nível médio, mas também vai chamar bastante dos cargos de nível superior. A UEAP tem um diferencial. O diferencial é que a UEAP é uma autarquia e os servidores da UEAP lutaram ali administrativamente e conseguiram aprovar uma carreira. Então, a remuneração dos assistentes administrativos lá e dos demais técnicos de nível superior, do servidores de nível superior da área administrativa da UEAP, é uma remuneração maior do que essas do grupo gestão e tem carreira. Isso quer dizer que tem progressões, promoções ao longo do tempo que elevam a remuneração do servidor. Né? Então, o servidor, quando fica um bom tempo ali, 5, 6, 7, 10 anos, a remuneração dele já quase que dobra com o tempo, porque tem carreira. Tá? Então, vamos se espertar aí que quem estiver estudando para o Detran, ligado aí na área de assistente administrativo, a base de disciplinas é a mesma para o EAP, que a previsão do edital é agora para dezembro, no máximo janeiro, também com uma boa expectativa de chamar muitos, só que com salário melhor e com carreira. No Detran, eu acredito, né? Tô supondo que não tem a carreira própria, né, para o Detran. Tô supondo, eu sei que no grupo gestão não tem, né? Então tô supondo que no Detran não tenha também, mas na EAP tem. Então, vamos lá fazer nossas dicas aí. Últimas dicas para a prova do concurso Detran 2022, Direito Administrativo, professor Juan. Nada de novo. Nada de novo, né? O que é nada de novo? Nada de novo é que nos últimos concursos que eu venho dando aula, né, eu sempre vou lá, né, e dou essa dica aqui de atos administrativos. E ela não tem falhado. Você tem que saber o ato vinculado, tem que saber o ato discricionário, tem que saber a anulação, tem que saber a revogação. E pronto. Pode se preparar para acertar de uma a duas questões da prova. Esses 4 tópicos aqui. Se você tem alguma anotação sobre esses 4 tópicos, eu sugiro que você pegue ela para acrescentar essas informações que a gente vai falar hoje ou conferir se essas informações estão lá. Tá? Eu vou dar aí 1 minuto para você pegar suas anotações aí, se organizar.
Ok, então, como eu falei, né, esses 4 tópicos aqui, eles não têm falhado em prova nos últimos concursos da Banca FCC. Todos os últimos concursos da Banca FCC, sem exceção, caiu pelo menos uma questão, todos aqui, que eu estou falando, concurso da FCC aqui no estado, hein? Todos os últimos concursos da Banca FCC aqui no estado, desde lá da Polícia Militar, da Polícia Civil de 2017, passando pelo IAPEM, Grupo Gestão, ALAP, e toda essa quantidade de concursos que a FCC tem feito aqui, não falha esses tópicos aqui em prova. Inclusive, a última prova foi da PM e caiu. 2, inclusive. Então, não vai ser diferente agora. Vamos lá. Olha só. Para acertar a questão amanhã, o que você precisa saber sobre esses tópicos aqui? Olha, esses tópicos, ato vinculado, ato discricionário, eles são atos administrativos, mas eles também são poderes administrativos. Então, na prova amanhã, se falar de poder vinculado ou de ato vinculado, é tudo a mesma coisa, tá? Se falar de poder discricionário ou de ato discricionário, é tudo a mesma coisa, tá? Esses atos vinculados a discricionário, é impossível confundir eles dois, porque no discricionário não há margem de escolha. No ato discricionário, no ato vinculado, perdão, não há margem de escolha. Enquanto que no ato discricionário, a principal característica é que há margem de escolha para a administração. Então, essa é a principal diferença entre atos vinculados e discricionários. A existência de margem de escolha. Essa é a principal diferença. No ato vinculado, não há margem de escolha. E no ato discricionário, há margem de escolha. Tem que saber que quem concede essa margem de escolha ou não é a lei. Então, se no ato vinculado não tem margem de escolha, é porque a lei não deu margem de escolha. Se no ato discricionário tem margem de escolha, é porque a lei deu margem de escolha. Tá? É a lei que comanda os atos administrativos. Tá? Então, essa é a principal diferença. Tudo nasce, todo o resto que eu vou falar aqui, nasce dessa margem de escolha. Tá? Então, olha só. No ato discricionário, em que há margem de escolha, tá? A lei concede margem de escolha, existe uma análise de conveniência e oportunidade. Pode aparecer conveniência e oportunidade, pode aparecer conveniência ou oportunidade, é a mesma coisa, tá? Conveniência e oportunidade. O que é essa margem de escolha? O que é essa conveniência e oportunidade? É porque, pensa comigo, se tu tem escolha, então a tua escolha vai ser dentro da tua conveniência e oportunidade. Tá? Conveniência e oportunidade é o que comanda a escolha que a lei deu. Então, diante de um ato discricionário, a lei deixa uma margem de escolha para o agente público tomar uma decisão. O agente público vai ter que decidir o que é melhor, não para ele como pessoa, porque a administração é impessoal.
o agente público tem que escolher o que é melhor para o interesse público. E essa escolha do que é melhor para o interesse público, no ato discricionário, dentro das escolhas que a lei deu, se chama análise de conveniência e oportunidade. Tá? Então, determinado ato administrativo que seja discricionário, a administração pode praticar esse ato ou não. Praticar o ato é uma escolha. Não praticar o ato também é uma escolha. Mas e aí, pratica ou não pratica o ato? Vai depender da conveniência e da oportunidade administrativa. Vai depender do que é melhor para o interesse público diante daquele caso. O nome dessa conveniência e oportunidade, na prova, é mérito administrativo. Tá? Então, conveniência e oportunidade, ou mérito administrativo, é tudo a mesma coisa. Tá? O problema é que no ato vinculado não tem margem de escolha, porque a lei não deu. Então, no ato vinculado não há também conveniência e oportunidade. No ato vinculado, a lei ela determina previamente qual é a única maneira do agente público agir. Então, não há o que escolher. A administração só executa a ordem que a lei deu, porque não tem margem de escolha, não tem o que escolher. A lei já determinou que é para praticar o ato, então a administração pratica, sem analisar qualquer conveniência, qualquer oportunidade, qualquer mérito, porque não tem escolha. Né? Pensa aí pensa num casamento, né? Não tem margem de escolha, né? Vai cumprir, é o que a lei mandou. Então, olha só, funciona assim, ó. Vou pegar aqui 2 atos administrativos, tá? Vou pegar aqui 2 atos administrativos, só para você enxergar que um é vinculado e o outro é discricionário. Vamos lá. Ó, ato vinculado às licenças. As licenças do poder de polícia. As licenças do poder de polícia, todas elas são atos vinculados. Ó, uma licença para dirigir é uma licença do poder de polícia. Qualquer exemplo que envolva trânsito na tua prova é poder de polícia, tá? Então, olha só, uma licença para dirigir é um ato administrativo fruto do poder de polícia. Se uma pessoa cumpre todos os requisitos em lei para a obtenção da licença para dirigir, a administração não pode negar a emissão da licença para essa pessoa, alegando que não é conveniente, que não é oportuno para o interesse público. Não existe isso. Uma vez cumprindo todos os requisitos estabelecidos em lei para uma pessoa comprove que cumpriu todos os requisitos estabelecidos em lei para ter uma licença para dirigir, o Detran é obrigado a emitir essa licença, porque é um ato vinculado, então não tem margem de escolha. É disso que eu estou falando. Mesma coisa vale para uma licença de exercício de atividade profissional. Se quiser ser médico, se quiser ser enfermeiro, se quiser ser odontólogo, se quiser ser farmacêutico, se quiser ser arquiteto, todas essas são profissões regulamentadas e possuem conselhos que fiscalizam o exercício da profissão. Se quiser exercer essas profissões regulamentadas por lei, que tem um conselho fiscalizador, é necessário ter uma licença profissional de médico, de engenheiro, de arquiteto, de enfermeiro, de farmacêutico. Mas essa licença é fruto do poder de polícia e é ato vinculado. Então, se você chega lá no Conselho Regional de Enfermagem, né, o COREN lá, e você, né, ou o Conselho, né, ali da arquitetura, ou dos engenheiros, né, ou do exercício da medicina ali, aí você chega lá e comprova que cumpriu todos os requisitos estabelecidos em lei para ser enfermeiro. E você entrega essa documentação, solicita a sua licença. Simplesmente, a entidade não pode negar a emissão da licença, porque o ato é vinculado e não existe margem de escolha. O ato vinculado tem essa característica. Uma vez preenchido os requisitos estabelecidos em lei, a administração fica obrigada a emitir o ato. Isso significa não ter margem de escolha. É estar obrigado a emitir o ato.
Tranquilo? Então, todas essas licenças do poder de polícia, licença para dirigir, licença para exercício de atividade profissional nas profissões regulamentadas, licença para funcionamento de um estabelecimento comercial emitida pelo bombeiro. Você sabe que o bombeiro fiscaliza os prédios para saber se eles estão de acordo com as normas de pânico, né, e de combate a incêndio. Aí, se tiver tiver o extintor de incêndio, uma porta de emergência, de saída, aí o bombeiro libera a licença para funcionamento. Isso é poder de polícia, do bombeiro. Ou uma licença para construir. Quem quiser construir tem que ir no órgão competente solicitar uma licença e tem que comprovar que a obra cumpre todos os requisitos, tá? Necessários em lei para que essa construção esteja de acordo com o interesse público. Se não tiver, não libera a licença. Se tiver, libera a licença para construir. Então, licença para construir, licença para funcionar estabelecimento, né, de acordo com normas de combate, proteção a incêndio e pânico, licença para exercício de atividade profissional, licença para dirigir, tudo isso é poder de polícia, e tudo isso é ato vinculado e está na tua prova amanhã. Eu estou citando esses poderes de polícia aqui, né, mas eu nunca cito um exemplo em vão. Todos os meus exemplos são de provas anteriores, absolutamente todos. Todas as minhas falas, de qualquer aula minha, são retiradas de prova, né? Dificilmente eu uso como referência livros, né? De pegar, não, isso aqui é só para enfeitar a aula, é um tema doutrinário, que é para mostrar que eu sei, que eu leio. Não, a minha aula é em cima de questões. Aí, quando chega na hora, fatalmente, a gente acaba acertando as questões, porque a aula foi 100% fala retirada de questões e da banca FCC. Então, esses exemplos que eu dei de poder de polícia, das licenças, eles estão na tua prova amanhã. Qualquer um deles é só marcar poder de polícia. Tá? Amanhã na tua prova. Exemplo de trânsito. Foi multado, parou na blitz, carro apreendido. Trânsito, poder de polícia. Amanhã na tua prova. Questões sanitárias. Restaurante vendia comida estragada e foi interditado o restaurante. O comerciante vendia mercadoria com prazabilidade vencida e teve mercadoria apreendida. Questões sanitárias, de saúde e higiene. Poder de polícia. Amanhã na tua prova, qualquer situação envolvendo normas ambientais, como poluição sonora, poluição de rio, extração de madeira ilegal, uma queimada, né, queimadas, né, ilegais, e aí a pessoa foi multada. É norma ambiental? É poder de polícia. Norma ambiental, norma sanitária e trânsito. São os 3 exemplos de poder de polícia que não falham. Tranquilo? Agora vamos para o ato discricionário. No ato discricionário, a administração pode praticar o ato, sim, mas a administração tem a escolha de não praticar o ato. Não. Sim e não é uma escolha. Mas o que vai fazer a administração? Decidir por um ou decidir pelo outro? O que vai fazer a administração? Praticar o ato ou não praticar o ato? O que vai fazer é a conveniência e a oportunidade, é o mérito. Então, a conveniência e a oportunidade é a liberdade que a lei deu para o agente público olhar a situação que se apresenta para ele e decidir o que é melhor para o interesse público naquele momento. É porque não tinha como legislador escrever todas as possibilidades na lei de quando é sim e quando é não. Não ia ter papel para escrever tantas situações possíveis. Então, nesses atos discricionários, o legislador, o cara que faz a lei, deixa para o agente público decidir, lá na prática, lá na hora, lá diante do caso concreto, o que é melhor para o interesse público. Então, o legislador dá uma liberdade para o agente público. Isso é a discricionariedade. Isso é o ato discricionário. Isso é o poder discricionário. Tá? Então, no poder discricionário, existe uma análise do caso concreto. Cada caso é um caso, cada pedido é um pedido diferente. O exemplo, né, de prova de ato discricionário é a famosa autorização. Na tua prova amanhã, autorização e permissão, na tua prova amanhã, autorização e permissão são atos discricionários. Na tua prova amanhã, autorização
e permissão são atos discricionários. A autorização mais conhecida que aparece em prova é a autorização para porte de arma. Porte de arma é um ato administrativo. Um particular que queira ter porte de arma, ele pode juntar toda a documentação que a lei solicita, que a lei exige. Pode cumprir todos os requisitos, ele pode fazer todos os exames psicológicos, médicos necessários, e ele dá entrada na autorização para porte de arma, que é um ato discricionário. A administração não é obrigada a conceder a autorização de porte de arma para o particular. A administração, nesse caso, pode ser a Polícia Federal, que é competente para isso. O delegado da Polícia Federal vai analisar o caso concreto, vai analisar esse pedido específico. É por isso que tem que ter uma justificativa, que comprove que o particular exerce uma atividade de risco. O delegado vai analisar o caso concreto, vai analisar aquela justificativa. Se o delegado perceber que aquela justificativa se enquadra no interesse público, que é conveniente, que é oportuno para o interesse público conceder a autorização para porte de arma, a resposta do pedido vai ser sim. Mas se o delegado perceber que aquela justificativa não é uma atividade de risco, aí o delegado da Polícia Federal vai e nega o pedido. A resposta vai ser um não. Tranquilo? Aí isso daí que é a conveniência e oportunidade. É a análise de cada caso isoladamente. O porte de arma é um ato discricionário. Mesmo o particular comprovando que cumpriu todos os requisitos para obtenção desse ato, ainda assim a administração pode dar um tremendo de um não para o particular, porque existe uma margem de escolha, não é um direito subjetivo, tá? Então, amanhã na tua prova, ato vinculado é direito subjetivo. O que é um direito subjetivo? É um direito que, uma vez que você preenche os requisitos, não pode te negar. É obrigada, a administração é obrigada a te conceder esse direito. Mas o ato discricionário não é direito subjetivo, é mera expectativa de direito. Porque no ato discricionário, mesmo que você cumpra todos os requisitos exigidos em lei, ainda assim tu pode pegar um não. É só uma expectativa de direito. Cuidado com isso na tua prova amanhã. De ato vinculado gera direito subjetivo, desde que preencha os requisitos em lei. Ato discricionário não gera direito subjetivo, é só uma mera expectativa de direito, porque mesmo que tu cumpra todos os requisitos em lei, no ato discricionário a administração ainda assim pode escolher pelo não. Quero saber se você está pronto para amanhã, no ato vinculado e no ato discricionário. Tranquilo, pessoal? E anulação e a revogação, que não faltam em prova, tem caído sempre nos últimos concursos, tá? Da Banca FCC aqui no estado. Muito fácil a diferença entre eles. Anulação. O que é anulação? Tá? É o desfazimento do ato em razão de vícios. O que são vícios? Ilegalidade. Revogação. O que é revogação? Vamos desligar aí o áudio. Desfazimento do ato em razão de conveniência. Vamos desligar o áudio aí. Conveniência e oportunidade. Em razão do mérito. E ficar obedecendo na ordem errada para fazer maldade. Foi criado junto. Vamos desligar o áudio aí. Quem está com o áudio ligado. Olha só. Vamos lá, então. Amanhã na tua prova vai ter essa conversa de anulação, vai ter essa conversa de revogação. O que tem de igual na anulação e na revogação? O que tem de igual é que os dois é desfazimento do ato. Se o ato foi anulado, ele foi desfeito. E se o ato foi revogado, ele foi desfeito também. Então, anulação e revogação são desfazimentos do ato. O ato é desfeito com a anulação e desfeito com a revogação. Agora, você só tem que saber a diferença entre os dois. Qual é a diferença do desfazimento do ato pela anulação
e do desfazimento do ato pela revogação. A diferença está no motivo que levou o ato a ser desfeito. Na anulação, o ato foi desfeito porque ele foi produzido com vícios. O ato foi produzido com vícios, com ilegalidade. É por isso que ele foi anulado. Já na revogação, o ato também é desfeito, mas não porque ele foi produzido com vícios, e sim porque esse ato não é mais conveniente e oportuno para a administração. Então, na revogação, o ato não tem nada de ilegal. Na revogação, o ato é perfeitamente legal. Qual o problema do ato que está sendo revogado, se o problema não é legalidade? O problema é que a administração não vê mais conveniência e oportunidade em manter esse ato no mundo jurídico. Isso é uma análise de mérito. Para o ato ser revogado, o ato necessariamente tem que ser um ato discricionário. Lembra do porte de arma de ainda agora? Lembra que um particular pediu e o delegado analisou? Então o delegado julgou que aquele ato era conveniente e oportuno e concedeu o porte de arma. Mas, posteriormente, depois que o porte de arma já existia como ato administrativo, a Polícia Federal pode voltar a analisar se ainda é conveniente e oportuno manter esse ato existindo. Aí a administração, pela mesma conveniência e oportunidade que fez o ato nascer, a administração pode voltar a analisar essa conveniência e oportunidade diante de um fato novo e dizer que esse ato não é mais conveniente e oportuno. Aí a administração revoga o ato discricionário, revoga o porte de arma. Então, o ato discricionário nasce porque é conveniente e oportuno. Mas, se ele deixar de ser conveniente e oportuno com o tempo, a administração tem o poder de desfazer ele. Então, o ato discricionário, ele tem uma margem de escolha que é necessária para ele nascer, e essa mesma margem de escolha pode fazer o ato discricionário deixar de existir. O nome é revogação. Revogação é o desfazimento de um ato discricionário pelo fato da administração julgar que esse ato não é mais conveniente e oportuno. Para o ato ser revogado, ele tem que ser discricionário. E ele também tem que ser um ato válido. Pensa comigo. O que é um ato válido? Ato válido é um ato legal, dentro da lei. Se o ato for ilegal, fora da lei, se ele for inválido, ele não tem que ser revogado. Se o ato for ilegal, ele tem que ser anulado. Então, para o ato ser revogado, ele não pode ser ilegal. Ele não pode ter vícios. Para o ato ser revogado, ele tem que ser legal, válido. Quando um ato é revogado, ele não está sendo revogado porque tem problemas com a lei. Pelo contrário, o ato está todo dentro da lei, ele é legal. Quando um ato é revogado, ele é revogado porque ele tem problemas com a conveniência e com a oportunidade, ele tem problemas com o mérito administrativo. Então, olha na tua prova amanhã. Revogação é o desfazimento de um ato discricionário e válido em razão de não ser mais conveniente e oportuno para a administração. Isso é a revogação amanhã na tua prova. Revogação é em razão do mérito do ato, porque conveniência e oportunidade é mérito. Amanhã na tua prova, anulação é o desfazimento do ato em razão da presença de vícios, de ilegalidades na sua formação. O ato é desfeito pela anulação porque é um ato fraudulento, viciado, ilegal, ilegítimo, coisas do Brasil, tá? E se te perguntarem amanhã, foi o que perguntaram na PM, claro que eu dei em sala isso. Esse poder que a administração tem de anular os seus próprios atos e de revogar os seus próprios atos, qual o nome desse poder? O nome desse poder é poder de autotutela. Foi o que caiu na PM. Eu falei disso a preparação inteira, dizendo que ia cair, que ia cair. Depois ainda brigaram comigo ainda, porque erraram a questão. Eu não posso fazer nada. Tá? Poder de autotutela. O que é o poder de autotutela? É o poder que a administração pública tem de anular seus próprios atos quando ilegais
e de revogar seus próprios atos quando não forem convenientes e oportuno. Poder de autotutela. O que pode aparecer de diferente é que é um poder de autotutela, mas também é um princípio de autotutela. Então, se amanhã na tua prova, em vez de chamar de poder de autotutela, chamar de princípio da autotutela, dá no mesmo. É poder e é princípio. Tá? É que nem o Chaves, né, fazendo conta com laranja. Ele sabia, mas era com maçã. Então, não tem dessa. Poder de autotutela e princípio da autotutela é a mesma coisa. Tá? Então, isso aqui é um poder da administração. Para fechando a transmissão de hoje, lembrando que, né, quem puder bater um print e postar nas redes sociais aí, né, dessa nossa revisão aqui, depois eu vou recortar, e é claro, amanhã vai ter uma questão dessa na prova. Eu vou recortar uma fala nossa aqui, dessa que a gente está fazendo, e mostrar que a gente acertou a questão na véspera e tal, né, porque não é na tua vez que vai mudar. Nos últimos concursos todos, mais de 10 concursos anteriores aqui no estado, todos da banca FCC caiu. Não é na tua vez que não vai cair. Essa questão aqui é certa. A gente vai recortar e vai postar na gente. Então, quem puder já ir postando e marcando aí essa questão, eu agradeço. Para a gente fechar, né? Para quem se acha azarado, tudo acontece na minha vez. Eu vou garantir também a tua vida. Ó, poder de autotutela é o poder da administração anular e de revogar. Se o examinador quiser complicar amanhã, ele vai te perguntar o que o Poder Judiciário pode fazer aqui. O Poder Judiciário pode anular o ato ilegal da administração? A resposta é sim. O Poder Judiciário, ele pode anular os atos da administração quando ilegais. Agora, o poder judiciário pode revogar os atos da administração? Aí a resposta é não, tá? Coloque bem grande. O poder judiciário não pode revogar os atos da administração pública. Não pode. Somente, exclusivamente a própria administração pública pode revogar os seus próprios atos, tá? Então, amanhã na prova, se te perguntar do Poder Judiciário, você vai dizer assim, ó, o Poder Judiciário, ele pode anular os atos da administração. Por que o Judiciário pode anular? Porque a anulação é por uma questão de ilegalidade. E se é ilegal, o Judiciário pode meter a mão e anular. Perfeito. Agora, se te perguntar se o Judiciário pode revogar os atos da administração, aí tu diz que não. Porque revogação é por conveniência e oportunidade. O Judiciário não pode ingressar dentro da casa da administração e dizer, dentro da casa da administração, qual o canal que tem que passar na TV, porque isso é uma coisa íntima, é conveniência e oportunidade, é íntimo da administração. Revogar um ato é dizer que ele não é mais conveniente e oportuno, mas somente quem praticou o ato, que foi a administração, é que pode dizer que o ato não é mais conveniente e oportuno. O judiciário não pode substituir a administração e dizer o que é conveniente e oportuno para ela. O judiciário não pode analisar a conveniência e oportunidade de um ato administrativo que a administração praticou e revogar esse ato. Não, porque essa análise de conveniência e oportunidade é íntima da administração. É como se alguém te ligasse agora e dissesse para ti, ó, não faz a prova amanhã do Detran. Aí tu, pô, por quê? Porque para mim não é conveniente e oportuno que tu faça esse concurso. Aí tá bom, eu não vou. É a mesma coisa que eu que fizesse isso contigo. Claro que só você mesmo pode decidir o que é conveniente e oportuno para sua vida. Outra pessoa não. A mesma coisa do judiciário. O judiciário não pode substituir a administração na análise de conveniência e oportunidade e revogar os atos da administração. Fechando a aula, como eu falei, eu vou salvar aquele cara que diz assim, tudo acontece na minha vez. Se o Poder Judiciário estiver agindo não como o Poder Judiciário, julgando e emitindo uma sentença, se o Poder Judiciário estiver agindo na função atípica de administrar, você sabe que todos os poderes exercem todas as funções.
uma de forma típica e as outras de forma atípica. Então, o judiciário, quando está promovendo um concurso público, o TJAP vai fazer um concurso público agora. O judiciário, quando faz uma licitação para comprar móveis, o judiciário não está julgando uma causa, o judiciário está administrando os seus bens e o seu pessoal. Isso é função administrativa. Então, o Poder Judiciário, quando exerce a função administrativa, administrando os seus bens, numa licitação, por exemplo, administrando o seu pessoal num concurso público, por exemplo, o Judiciário, quando exerce a função administrativa, o Judiciário está sendo a própria administração pública, agindo de forma atípica. Então, se o Judiciário estiver agindo enquanto administração pública, realizando uma atividade administrativa, o judiciário pode revogar o ato que ele mesmo praticou? Aí pode. Pode, porque o judiciário não vai estar revogando através de uma sentença, não vai ser o judiciário agindo na função típica jurisdicional, vai ser o judiciário agindo como administração pública. E como administração pública, o judiciário vai estar cuidando de algo que é da sua conveniência. Então, dentro de um concurso público, o Poder Judiciário poderia revogar o edital, por exemplo, mas seria uma decisão administrativa do Judiciário agindo como administração pública. Agora, se, se alguém entra na Justiça pedindo para o Poder Judiciário anular o edital da PM, revogar o edital da PM, que foi o Poder Executivo que fez, aí não pode, porque o Judiciário, agindo como Poder Judiciário na função típica, não pode revogar um ato que a administração praticou. Agora, se foi o próprio judiciário que praticou o ato, enquanto a administração pública, ele mesmo pode revogar o seu próprio ato, mas aí não vai ser o judiciário enquanto poder judiciário, vai ser o judiciário enquanto a administração pública. Tudo isso que eu estou falando só vale se a questão falar com todas as letras isso. Então, se a questão falar o poder judiciário agindo através dos seus órgãos administrativos, o Poder Judiciário agindo no exercício da função atípica de administrar, pode revogar os seus próprios atos? A resposta é sim. Mas tem que dizer completo tudo que eu falei aqui. Agora, se só falar assim, o Poder Judiciário pode revogar um ato da administração? Resposta, não. Porque se só falou judiciário, não explicou função atípica, não explicou através dos órgãos administrativos, se só falou Poder Judiciário, quer dizer que é o judiciário na função jurisdicional, na função principal, na função típica. Aí não pode. Então, se falar só judiciário e não explicar nada, não pode revogar os atos da administração. Agora, se falar poder judiciário e disser que é no exercício da função atípica de administrar, que é através dos órgãos administrativos, explicando com todas essas palavras, aí o judiciário vai poder revogar, mas porque vai ser um ato que ele está praticando como administração pública. Vai acabar entrando na regra que eu falei aqui. Porque vai continuar sendo a própria administração agindo. Questão certa, anulação, revogação, mago, professor Juan. Mas não é bem mago, né? Porque é uma questão batida, é mais uma questão de pesquisa de questões anteriores do que de ser mago. Mas eu aceito o mago também. Mesmo sabendo que tem uma marmeladazinha aí, né? De certa forma, quando a gente vai no circo, o mágico não é mágica, né? É um truque. Então, de certa forma, eu estou fazendo um truque aqui, porque tá mais do que batido que essa questão cai amanhã, né? E vamos acertar ela amanhã. Tranquilo, pessoal? Então, essa foi a nossa dica de hoje. Quem puder compartilhar nas redes sociais aí, um print da nossa transmissão aqui, né? Eu agradeço. Eu vou deixar uma última fala aqui para quem está ao vivo. Quem assistir gravado não vai ouvir.